Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. Estou começando aqui esse episódio. Como sempre, eu sempre dedico a honra e a glória ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, de poder estar entrando aí na sua casa. E eu quero agradecer a vocês que sempre estão nos assistindo. Eu leio sempre os comentários de vocês. É uma bênção, está sendo uma bênção, né? Eu sou edificado com os testemunhos aqui, você é edificado aí atrás, você que está aí na sua casa assistindo, você também é edificado com os testemunhos. Quero agradecer aos membros do canal, quero agradecer aqui, né, antes de começar esse testemunho, a todas as pessoas que são intercessores nossos, todas as pessoas que oram por nós. Nós também oramos por todos vocês que aí nos assistem, a todos os convidados que já vieram aqui, já contaram seu testemunho, né? E vocês sabem que o Crente Podcast dá abertura para quem quiser contar o seu testemunho, né? Então, se você quer vir presencialmente aqui no Crente Podcast contar o seu testemunho, tua história de vida, aquilo que Deus fez na tua história, então entre em contato conosco. O telefone está aparecendo na tela, ou então você pode clicar aqui na descrição do vídeo no link onde você cai direto no nosso WhatsApp, tá? Então, se você tem um testemunho aí, algo que Deus falou no teu coração, algo que Deus está te incomodando, né? Todos nós temos uma história, né? Todos nós temos uma experiência com Deus e de repente está guardadinho no teu coração. Nós podemos dar essa oportunidade para você, né? O Crente Podcast tem esse coração, abre esse espaço para quem quer contar testemunhos e é só entrar em contato conosco e nós vamos te atender, tá bom? E hoje, para contar o seu forte ali no testemunho, nós estamos aqui com o pastor Fabiano Gregório, né? Ele que é casado, tem um filho, ele é pastor presidente da Primeira Igreja Batista Independente de Osasco e ele vai vir contar a sua história, seu testemunho, aquilo que Deus fez na vida dele, que é forte, né? Ele que depois do divórcio, né, dos seus pais, que viviam no alcoolismo, né? E uma família ali dentro do alcoolismo. E depois desse divórcio ele começou a se envolver com más influências, entrou pro mundo das drogas, do tráfico de drogas, e ali várias situações em que quase ele perdeu a sua vida, mas hoje ele é pastor presidente, veio para Cristo e tem uma história gloriosa para contar. Bom, então eu quero chamar ele aqui, pastor Fabiano Gregório. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Rafa. Deus abençoe. Uma honra poder estar aqui com você, com todos vocês, né, que estão nos acompanhando. É uma graça do Senhor poder compartilhar com vocês aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém. E hoje você veio indicado aqui pela missionária Cleide, né? Isso, Santiago, Cleidinha. que veio aqui, missionária Cleide, nos contou que o senhor tinha um testemunho maravilhoso para contar Glória a aqui. Deus. E eu agradeço muito ter aceitado esse convite, viu? Amém. Ter Uma vindo honra pra aqui, gente. tá bom? E maravilhoso aqui, já ganhei meu livro, né? Que é aqui, mostra aqui o livro, aonde o senhor conta a sua história, né? Nesse Conta a livro. história, conto como que Jesus me resgatou. Meu Deus, chama-se Renunciei minha herança. E E daí? daí? Eu falo sobre heranças espirituais, né? A quem de pastorear, trabalha em um ministério de libertação, o maior ministério de libertação do Brasil hoje, né? O SILC, Seminário Internacional de Libertação e Cura, cujos fundadores são os pastores Otto Teixeira de Carvalho e a pastora Tânia Tereza, né? Agora Ah, aqui, eu vi a Tânia Tereza aqui, tem eles aí no fundo do livro aí. aqui atrás do livro. Aonde esse livro chegar, eles vão estar comigo, sempre. Vai abençoar. E vamos lá, eu quero saber do teu testemunho, Vamos lá. contar a tua história. A minha história, Rafa, ela é uma história que começa aparentemente sendo uma história de uma família feliz, de uma família comum. Não é? O meu pai, ele é um cara que ele era empresário, ele trabalhava muito, a minha mãe era uma mulher dedicada ao serviço de casa. E o meu pai, ele
era uma pessoa que bebia, né? Ele tinha, não diria um alcoólatra contumaz, mas era um cara que ele bebia. Então, assim, ele gostava de tomar uísque, gostava de tomar uma vodka e chegava fim de semana, tomava todas, né? E aí ele com isso também tinha uma dificuldade que era a questão de ser um cara muito mulherengo. Ele era um homem que tinha algumas mulheres fora do casamento e com isso fazia muito com que a minha mãe sofresse. Tudo isso, né, é o começo da história, mas quando eu converti, depois eu volto no começo, eu li o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5, que diz assim: Eu, Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aí você acaba entendendo o porquê que tantas coisas dentro das famílias, nas igrejas ou fora dela, acontecem, não é? Porque tanta repetição de divórcios, de bebedice, de prostituição. E eu consigo entender toda a vida, a trajetória da minha família dentro da igreja e depois de... Eu pastoreio já há 22 anos, depois de 16 anos pastoreando é que eu venho entender o porquê que aconteciam essas coisas com a minha família. Explicando isso, quando eu estou dentro da igreja que eu consigo entender o que acontecia na vida da nossa família. Então, voltando, né, lá atrás, meu pai um homem empresário, minha mãe uma mulher dedicada ao serviço de casa, mas o meu pai era um cara que ele era muito mulherengo. Então, as traições dele, não é, com a minha mãe, como era uma coisa meio que costumeira, apesar de ela não pegá-lo no ato do adultério, mas a mulher, ela sempre sabe, né, quando tem alguma coisa errada dentro de casa. A mulher tem um feeling muito diferente do homem, né? Deus deu um sentido diferente, aguçado a mulher, não é? A mulher, Exatamente. a mulher da gente, quando ela fala que não tá muito feliz com uma amizade, com alguma coisa, o cara pode pôr o pé no freio, porque alguma Isso é coisa verdade, tem, não é? é verdade. Tem que tomar cuidado. E a mulher é assim. Então, a minha mãe, ela desconfiava muito do meu pai. O meu pai, ele viajava muito, pescava muito no Mato Grosso. E hoje, não é? Com a mentalidade que temos, hoje eu entendo que essas viagens que ele fazia, muitas delas, com certeza, deveriam ter amantes envolvidas ou deviam ter algumas outras coisas que não eram coisas saudáveis para a família. Mas, enfim, o meu pai, ele acaba se divorciando da minha mãe no ano de 1989, eu tinha 14 anos de idade. O meu pai, ele fazia festas, para você ter uma ideia, Rafa, na minha casa, convidava amigos dele e amigas, e dizia que as amigas dos amigos dele eram namoradas, mas muitas delas, às vezes que iam na minha casa, eram amantes dele, que Nossa. dormiam na minha casa, e depois acabava-se, né, minha mãe acabou descobrindo algumas vezes, tal. Por fim, eles acabaram se divorciando. Isso no ano de 89, Certo. era perto de dezembro. Eu me lembro que eu estava perto da casa da minha avó, nós morávamos próximo, né, minha avó e a minha mãe. E aí era perto de dezembro, chegando o Natal, eu estava sentado na calçada perto da casa da minha avó, e de repente as casas estavam começando a ser enfeitadas já para o Natal. O pessoal colocando luzes de Natal, colocando os enfeites, árvores de Natal, tal, né? E primeiro Natal que eu não ia ter em família, que o meu pai não estaria junto com a minha mãe, né? Cara, aquilo ali assim para mim trouxe um abatimento muito grande, né? Garoto ainda, 14 anos de idade, começando uma adolescência, sempre regada a muitas coisas, tipo tudo sempre que os meus pais podiam nos dar, nós tínhamos. Eu estudava em uma escola paga, um colégio particular. Esse colégio era um colégio muito bom, o Colégio Nossa Senhora dos Remédios. E nesse colégio eu sempre fui muito tímido, então eu era o cara que não tinha muita amizade, conversava pouco e tal. E tinha um cara lá, rapaz, que ele era todo pra frente, ele andava todo se gingando, balançando e tal, e todo mundo queria ser amigo desse cara. Eu falava, rapaz, eu queria ser amigo dele também e tal, mas eu não conseguia entender que, na verdade, aquele vazio que havia dentro de mim, aquilo que eu procurava, na verdade, através dessas pessoas, dessas companhias, na verdade era um vazio familiar, não é? Pelo processo que estava acontecendo, passando dentro de casa. E aí eu tô lá na frente da casa da minha avó, sentado e triste, cabisbaixo. De repente passou uma menina na rua, ela era a moça mais bonita que tinha na nossa rua, né? E ela fala assim para mim assim: por que você tá triste, Fabiano? Eu falei assim: porque o meu pai foi embora de casa e agora é o primeiro Natal que a gente não vai passar junto, tal.
E aí ela fala assim para mim assim, pensa em uma coisa boa, como se houvesse coisa boa em divórcio, né, em separação de família e tal. Sim. Mas o diabo sempre tenta fazer com que aquilo que é ruim tenha uma aparência de coisa boa para tentar fazer uma maquiagem mesmo, fazer com que você Depois se aproveitar se aproveitar da situação e fazer com que você se contente com aquilo que está acontecendo, né? E ela me disse assim, pensa na coisa boa que pode acontecer. Agora você pode chegar na sua casa a hora que você quiser, porque o seu pai não vai estar lá para poder te mandar. Olha só. E eu falei assim, verdade. E aquilo entrou no meu coração como uma verdade absoluta. Eu não tenho pai, eu não tenho necessidade de dar satisfação à minha mãe. E aí começa a acontecer isso, eu começo a ter essa atitude de começar a chegar um pouco mais tarde em casa. Eu saio dessa escola particular que eu estou estudando, né, na quarta série, da quarta para a quinta série, e falo para o meu pai que eu não queria mais estudar lá, eu queria ir para a escola pública, aí meu pai me matricula numa escola pública. Nessa escola pública eu começo a ver uns caras, a minha sala era no segundo andar, do lado esquerdo, né? Eu me lembro que eu olhava para a quadra da escola, tava o pessoal lá na minha época, quase 30 anos atrás dessa história, o pessoal cheirando benzina, alguns fumando maconha, era muito raro você ver alguém fumando maconha na rua, né? Não era uma coisa aberta como hoje, que você vê qualquer pessoa hoje em qualquer lugar fuma naquele tempo, lá não. Então eu olhava para aquela situação e vendo os caras jogando bola e eu queria estar naquela quadra jogando bola. Mas pensa num cara ruim de bola, sou eu, Rafa. Até quando eu era o dono da bola, eu não era escolhido pro time, rapaz. Era uma coisa, nós montamos um time na igreja agora, os caras só estão deixando eu jogar porque eu sou pastor da igreja. Porque se não fosse... Eu sou os pior, viu? Os caras que me você chamavam, Rafa. É bem assim. E eu olhava pra dentro de mim, eu falava, cara, eu queria estar nessa quadra, eu queria jogar bola e tal. Até que eu comecei a aprender a cabular. Então, cabulei aula um dia, cabulei outro, e aí começou o diabo a plantar uma semente no meu coração, mas eu achava que era tudo comum, porque todo mundo faz, por que que eu não posso fazer, né? Então eu não tinha uma instrução do meu pai e da minha mãe a respeito de correção de caráter, eu só tinha que aprender a estudar. Então eu tinha que estudar para me formar, meu pai tinha um desejo que eu me formasse em direito para ser advogado e tal. Ele tinha essa conversa, você tem que ser advogado, você tem que estudar, mas nada de correção, né? Então eu aprendia isso, tipo, tinha que ser isso, mas não queria, não era o que eu queria, tal. Enfim, eu saí da escola na quinta série, não formei e decidi começar agora a ter esse tipo de amizade. Então eu começo a me relacionar com algumas pessoas, começo a ter contato com alguns caras que usam droga. Eu me lembro que teve um tempo que eu comecei a andar perto de uma biqueira que era lá perto da minha casa, e o pessoal conhecia muito meu pai, né? Então, assim, os caras naquela época lá, eles eram diferentes. Então, não tinha aliciamento, tal, como você muitas vezes vê hoje, não é? Então, o pessoal falava assim, não, Fabiano, você não tem que ficar aqui não é legal para você, tal, meu, seu pai é da hora, sua mãe é da hora, você vai fazer o quê aqui? E eu falava, não, mas eu quero ficar aqui um pouco, tal. E eu fiquei até que eu acabei me introduzindo dentro desse lugar, né? E aí eu comecei com venda de droga, comecei vendendo maconha, comecei vendendo cocaína e tal, comecei a me acrescentar dentro desse movimento, dentro desse tipo de vida. E com isso você vai trazendo preocupação para a tua família, né? A minha avó, por exemplo, muitas vezes ela pegou pacote de drogas meu que eu guardava no banheiro da casa dela, atrás do lavatório. Era aqueles lavatórios que tinha uma curvatura, que era oco, e aí eu escondia atrás dele assim algumas coisas, e não sei como é que ela achava. E ela encontrava aquele negócio, rapaz, era uma encrenca muito grande. E aí, nesse ponto, todo mundo da sua família já estava sabendo. A maioria eles desconfiavam de uma maneira muito forte, né? Porque me viam envolvido, nunca viram praticamente, mas sim, creio que sabiam sim, né? Não tinha como não saber. Até que chega um momento que, tipo, é escancarado. Aí não tem como você dizer assim, ah, não sabe ou desconfia, não. Aí a minha vida é aquela, né? Então, assim, a esperança era de que eu mudasse mesmo. Tanto que o meu pai, em algum tempo da vida dele, depois que ele converteu, ele me dizia que quando o telefone dele tocava de madrugada, na época em que ele morava sozinho, né, depois do divórcio, ele tocava na madrugada e ele falou que ele acordava tremendo. Ele falava assim, cara, eu vou atender esse telefone e vão dizer que mataram o Fabiano. Ele, por muitas vezes, falava disso com muita tristeza no coração, e eu via o quanto que eu fiz a minha família sofrer por conta das minhas decisões. Não acredito que o divórcio ele
pode ter sido, não teria sido a parte que me empurrasse para aquele lugar se eu tivesse sido instruído na questão do caráter, não é? De você aprender um caráter. Então a minha família, ela era parte espírita, né? De Umbanda e Mesa Branca, e a outra parte católica. Então assim, era uma família envolvida com a idolatria, envolvida com as questões das religiões, né? Então assim, eles não tinham muito essa questão desse Essa cuidado. entrada sua, ela foi sutil, então, para o mundo das drogas. Foi sutil. Sutil. Tudo, na verdade, acaba sendo sutil, né? O diabo, ele nunca vai te colocar em um lugar falando assim, ó, vai lá e faz isso. Sempre é sutil, né? Ele te apresenta, por exemplo, para você ter ideia, eu nunca pensei em usar drogas, mas eu olhava para os caras jogando bola e eu queria estar no meio dos caras jogando bola, mas que usavam droga. Então, assim, qual que era o fim, né? Eu tenho aprendido que o ambiente sempre te vence. Então, assim, se você, como cristão, andar com um grupo de pessoas que é fofoqueiro, você vai se tornar fofoqueiro. Se você é um cara que não ora, mas anda com um grupo de gente que ora, você vai se tornar um homem de oração, né? Então, assim, o ambiente vai te moldar. Molda mesmo. Não é? Então, aquilo que você busca, aquilo que o seu coração deseja, almeja, vai ser aquilo que você, no fim, vai alcançar. Sim. E dentro disso, Deus começou a me chamar, né? Na verdade, assim, começou a me dar alguns livramentos. Eu me lembro que no ano de 97, né, Rafa, teve uma guerra, uma confusão, um cara matou o outro, e aí começou aquela questão de um mata outro e tal, rapaz. E teve uma festa em um bairro próximo da onde eu morava, e o pessoal me chamou para ir nessa festa. Fabiano, vamos na festa? Eu falava assim, não quero ir. Mas lá em 1 Coríntios 15:33 está escrito assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. E de tanto esse cara insistir para eu ir nessa festa, eu acabei falando assim, vamos lá. E aí eu fui, desci para essa festa, cheguei lá, tava todo mundo bebendo, né? Um monte de cara, tipo, todo mundo bebendo, usando droga. E eu tô ali naquele meio, não queria estar, mas estava, né? Fazendo o social. E aí tô ali naquele lugar, de repente vem descendo um cara, esse cara, ele na época, ele roubava bancos, ele já morreu já. E ele fala assim pra mim assim, Fabiano, vamos embora, cara, não é legal você tá aí e tal, você sabe a encrenca que tá com esse povo aí, você vai ficar fazendo o que aí? Eu falei assim, poxa, é verdade, vamos embora. E aí eu tô descendo com ele, o pessoal da festa falou, não, nós já vamos subir já, a gente leva de carro. E eu falei assim pro rapaz, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho e depois eu subo. Ele falou, rapaz, vamos embora. Eu falei assim, não, eu vou ficar mais um pouquinho. Só que tava todo mundo do lado de fora de uma casa, né, Rafa? Sim. E aí, de repente, eu peguei e tive um sentimento que hoje eu creio que era o Espírito Santo. E eu falei, não vou ficar aqui fora, eu vou entrar para o quintal. Cara, eu entrei dentro do quintal, os caras desceram numa saveira, o rapaz armado, e foi gente correndo, pulando muro, pulando para cima de casa, e corre quem pode. E aí eu saio correndo também, não é? Dentro desse quintal, o corredor ele era bem estreitinho, não conseguia passar de frente, tinha que passar meio que de lado. E aí eu começo a correr. Quando eu chego no fundo da casa, tinha uma parede, tinha umas madeiras de construção, eu fui colocar o meu pé em cima para pular o muro para o outro lado, o meu pé escapou do tênis, eu bati com a cabeça na parede, vi um clarão todo azul, e aí quando eu olhei para trás assim, um cara com uma calibre 12 apontou para minhas costas, numa distância de uns 5 metros, e ele falou, não pula não, mas na hora, meu irmão, entrou um espírito de atleta olímpico, salto sem vara. Essa hora. Rapaz, eu coloquei o pé nas madeiras, coloquei a mão em cima do muro, o muro cheio de vidro, eu cortei a palma da mão, tem corte na palma da mão ainda, e pulei pro outro lado, né? Naquele tempo, eu achava que aquele cara não tinha atirado em mim por conta de conhecer as pessoas que eu andava, e eu falei, pô, ele sabe que se ele atirar em mim, ele vai arrumar encrenca pra ele, né? Então eu achava que aquilo era mérito de pessoas com quem eu andava, mas eu entendi depois que aquilo ali foi as mãos do Senhor me livrando para o propósito que Ele tinha hoje definido para a minha vida. Com certeza. Eu entendi que aquilo ali não era glória de homem, que aquilo ali não era nenhum mérito humano, mas que aquilo ali só poderia ter sido uma obra do Deus Todo-Poderoso, do Senhor que havia me chamado para uma obra. E aí eu pulo esse muro, né, Rafa? Quando chego do outro lado, um mato alto, beira de um córrego, e ali, rapaz, foi o tempo mais angustiante da minha vida. Eu não sei se eu passei ali 10 minutos, 15 minutos, mas eu me lembro que eu estava sentado na beira daquele mato, perto de um rio, de um córrego, e rato passando por cima da minha perna. E eu falava assim, cara, se esse cara atirar em mim aqui, ninguém nunca vai me achar dentro desse córrego. Quem é que vai me achar aqui dentro, né?
e o vento balançava. Eu lembro que o vento uivava, aquele vento forte, e balançava os matos, e eu falava assim, meu Deus do céu, eu falei assim, cara, quem que vai me achar aqui? Meu pai nunca vai me achar aqui. E aí, de repente, passado um tempo, eu tive coragem, entrei dentro do rio e saí andando por dentro dele com um pé de tênis, outro descalço, só de meia, andando dentro daquele rio sujo. Atravessei por baixo de um asfalto, a galeria, né? Saí do outro lado do córrego. Quando eu saí dali, eu pude me sentir como um rato, cara. Eu pude me sentir assim, de fato, como uma pessoa assim que, de fato, assim, humilhada, sabe? Pelo diabo, por tudo aquilo que ele podia fazer na vida de uma pessoa. Eu saí daquele lugar, olhei assim, coloquei a cabeça para fora do rio, olhei de um lado para o outro, não tinha ninguém. E eu tomei uma atitude, saí correndo ali até a minha casa, era perto, né? Saí correndo, subi umas 2 vielas até chegar na minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, que eu bati na porta, minha mãe, ela já abriu a porta muito preocupada, porque a minha cabeça sangrava por conta da pancada que eu tinha dado no muro, minha mão sangrando. E ela falava, você tomou um tiro, você tomou um tiro. E eu falei, não, mãe, deixa eu entrar logo, tal. Aí entrei, fui tomar um banho. E esse aí foi um dos livramentos, né, que o Senhor me deu. E nisso Deus começou a falar comigo, Deus começou a mostrar o grande amor que Ele tinha por minha vida. A minha mãe, ela morre, eu tinha 24 anos de idade, ela tinha 46 anos, ela morreu vítima de um câncer. Dentro do processo de libertação, nós conseguimos explicar, não é, dentro da palavra, que muitas coisas acontecem por conta de heranças espirituais mesmo, por aquilo que os nossos antepassados fizeram. Deus sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então a minha avó havia tido 13 filhos, dos 13 que ela havia tido, 7 deles morreram, alguns natimortos, outros abortos espontâneos e tal, alguns outros morreram depois de nascido. Então isso demonstra quando existe uma morte prematura dentro da família, a pessoa perde filhos cedo, morre alguma criança, você consegue identificar que existe uma ligação espiritual aonde alguém derramou sangue porque quis, ou cometeu um assassinato, ou cometeu um aborto voluntário porque quis, né? Então existe um derramamento de sangue nessa família, e por isso existem mortes prematuras. E aí você vê uma pessoa com 46 anos de idade, não é uma pessoa jovem para morrer? Não é jovem, não é uma pessoa muito, com uma idade que já viveu muita coisa. Então a minha mãe morre com 46 anos de idade, e eu começo a passar um processo agora de transformação, porque Deus agora, eu tenho 2 irmãos menores, esses meus irmãos, eles estão morando comigo agora, porque morávamos os 3 irmãos e a minha mãe, e o meu pai agora, ele tem que tomar uma decisão, ou ele continua morando sozinho, ou ele vem morar conosco para poder nos auxiliar, né, nos ajudar. E o meu pai, quando ele volta para casa, ele pergunta pra gente se ele pode voltar, o que a gente acha de reformar a casa e tal. Eu falei, pai, tranquilo, tipo assim, pra mim não tinha muito sentido mais um monte de coisa, né? Cara, quando perde alguém da família assim e ele não tem um vínculo com Cristo, para ele as coisas perdem um pouco de sentido, ainda mais quando vive uma vida que nem a que eu vivia, então não tinha muito, tanto fazia algumas coisas. Aí o meu pai volta para casa, eu pergunto para ele, eu falo assim, pai, eu queria que o senhor me ajudasse, eu queria trabalhar, tal. Ele falou, o que você queria fazer? Eu falei, eu queria fazer um curso de vigilante. E ele fala assim, quanto custa? Eu falo para ele quanto custa, ele faz um cheque, eu pago o curso, começo a fazer o curso, me afasto um pouco desse movimento, né? Eu me lembro que do dia 29 de outubro, que foi o dia que a minha mãe morreu, ao dia 31 de dezembro de 99, do dia 29 ao dia 31, todos os dias eu bebi pinga, tomei cerveja, e fumei e cheirei todos os dias. Imagina 2 meses, você passar outubro, novembro e dezembro, todos os dias, sem ter um dia de folga, você fazendo isso. Então assim, eu não tinha um dia careta, não tinha um dia que eu acordava, eu já acordava todo doido, já querendo de novo me drogar, beber, porque na verdade eu queria morrer, eu não queria mais viver, não é? E aí, dia 31 de dezembro de 99, eu estou deitado numa calçada de frente a um bar, passa uma outra jovem, e ela fala assim pra mim assim, Fabiano, por que você não para de beber? Olha só como é que você tá, né? Você tá zoado, tá feio. E eu falei assim, eu vou parar. Ela falou assim, então para, vai pra casa. Eu fui pra minha casa. Naquele dia, meu pai ia fazer uma reunião com os irmãos da minha mãe. E aí eu chego em casa por volta de 14 horas. Eu vou dormir, eu tô muito bêbado, muito drogado.
E aí, eu chego em casa, cara, e eu começo a xingar o meu pai. E o meu pai, ele era filho de italiano, neto de italiano, né? Então, assim, você imagina um cara que, antigamente, né, nas nossas épocas, o pai olhava torto pro filho, o filho já sabia que ele estava complicado, né? Hoje em dia você vê Era filho assim. respondendo, vê filho fazendo tanta coisa, né? Mas naquele tempo bastava meu pai passar na rua e olhar torto pra mim, que eu já sabia já que eu estava no problema com ele já, que eu ia ter que me acertar. Então eu cheguei em casa e eu queria arrumar uma briga com meu pai, comecei a xingar ele, cara, eu fui tão desrespeitoso com ele naquele dia. Eu não sei se eu queria que ele me batesse pra ele de repente me tocar, não sei. Mas eu sei que eu fui muito desrespeitoso. E aí ele olhava pra mim e ele falava assim: "Fabiano, vai dormir, vai, que seu mal é sono. Vai dormir, vai dormir". E eu tentei de todas as formas ofendê-lo e não conseguia. E aí eu fui dormir. Quando eu dormi, deitei por volta de umas 15 horas mais ou menos, e eu deitei na cama, quando foi umas 18 horas, 19 horas mais ou menos, eu acordei do jeito que você está me vendo aqui agora, careta. Nunca parecia que eu havia ingerido álcool, havia ingerido algum tipo de droga, nada. Do jeito que você está me vendo aqui, eu acordei naquele dia 31 de dezembro de 99 e eu acordei com um sentimento estranho, que eu nunca mais na minha vida iria beber. Eu falei assim: "Cara, a partir de hoje eu nunca mais vou beber". Só que eu tinha uma festa na minha casa, regada de cerveja, eu tinha tio que usava droga comigo, iam ter pessoas do convívio, amigos do meu pai que usavam droga, e eu sabia que naquela noite ia ter droga. Eu falei assim: "Cara, como é que eu vou fazer?". Eu falei assim: "Pô, mas eu não quero beber mais". Eu peguei uma lata de cerveja vazia que tinha, lavei e colocava refrigerante dentro. Então, toda hora eu entrava na cozinha, colocava um refrigerante dentro da minha lata de cerveja e bebia, né. E quando deu perto de meia-noite, um dos meus tios, ele percebeu que eu não estava com cara de doido, eu não estava muito louco e tal, ele falou assim: "Pô, o que que tá acontecendo? O que que você tá bebendo?". Eu falei: "Ah, tô bebendo minha cerveja e tal". Os caras falaram assim: "Deixa eu ver o que é que você tá bebendo". E quando ele bebeu, falou: "É guaraná, você tá tirando". Hã. Eu falei assim, ele falou: "Não, você tem que tomar uma com nós". Eu falei assim: "Cara, nunca mais vou beber". E ele falava assim pra mim assim: "Não, mas bebe só até meia-noite". Eu falava assim: "Não, não quero beber até meia-noite, porque quando chegar meia-noite, quando der 1 minuto do outro dia, do dia primeiro do ano 2000, eu falei assim: eu vou estar com álcool no meu corpo e eu não quero mais beber". Eu falei: "A partir de hoje eu nunca mais eu vou beber". E aí Deus, ele começou a trabalhar na minha vida, né, apesar de não ir à igreja ainda, de não ter contato com a igreja, de não ser um crente, de na minha família não ter ninguém convertido, mas eu creio que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu caráter já para poder me livrar de tudo que tinha, para quando eu entrasse no ministério, ele já começar a trabalhar com mais força a respeito de quem eu sou hoje. E aí eu fico esse ano de 2000 inteiro longe de prostituição, não saía mais com mulher, não bebia mais. Os amigos até falavam assim: "Cara, você tem que virar crente, você não bebe, não fuma, não tem mais mulher, vira crente, né?". E eu falava assim: "Não, crente não", eu odiava crente, rapaz. Eu tinha um ódio de crente, porque crente naquela época lá, olhava para uma pessoa igual a mim, não é, e falava assim: "Você vai para o inferno". Então, tipo assim, eu até pensava que os caras tinha parte com o inferno, que gosta de mandar gente para o inferno, né. Nunca falavam Estava. nunca falavam do amor de Cristo, rapaz. Nunca falavam assim: "Olha, Jesus te ama, Deus vai transformar a tua vida". Não, mas sempre era aquela história de que se eu não aceitasse Jesus, eu ia para o inferno. Se eu não fosse crente, eu ia falar: "Ah, eu vou ser crente para ser chato assim, não quero". Mas Deus começou a trabalhar na minha vida, né. Esse ano inteiro de 2000 eu passo longe de tudo isso. Um dos meus irmãos, nesse período, começa ele vai para um terreiro e ele faz um pacto de sangue com uma entidade lá naquele lugar, e ele começa a incorporar dentro de casa. Então eu chego em casa um dia, o Rafa, e aí eu tô sentado, né, lá em casa, tal, daqui a pouco eu escuto uma voz lá: "Eu vou matar ele, eu vou matar ele". E aí eu olhei, né, falei assim: "Meu irmão deve estar sonhando". Quando eu cheguei, ele estava com o braço cruzado assim, a entidade tinha incorporado nele, e ficava aquele negócio: "Vou matar ele, vou matar ele". Eu falei: "Ah, você vai matar ele? Calma aí que eu vou chamar minha avó", porque minha avó devota da Aparecida, né, eu vivia na Aparecida lá na basílica, ia fazer todas as procissões, todo ano eu ia com a minha avó e falei assim: "Ah é? Espera aí só que você vai ver, eu vou chamar minha avó, eu quero é só ver se você vai aguentar com ela", e aí eu vou, rapaz. Chego na casa da minha avó, e aí vou lá, falo assim: "Vó, a senhora tem que ir na minha casa". E ela falou: "Por quê?". Eu falei: "Porque meu irmão tá incorporado lá,
e o bicho tá falando que vai matar ele, eu preciso que a senhora vai lá. Ela olha pra mim, Rafa, e fala bem assim: eu não posso ir lá não. Eu falei: como não pode? Ela falou assim: isso é coisa pra crente. E aí, meu irmão, eu falei assim: como assim coisa pra crente? Pra crente, Você imagina, há 30 anos atrás, quase, como que você conhecia um crente? Hoje não, hoje é muito fácil. Hoje todo lugar que você vai tem um crente, né? As igrejas, graças a Deus, há uma variedade de igrejas muito grande. É muito melhor que hajam muitas igrejas do que bares e prostíbulos, né? sim, sim. Então, era muito difícil de você conhecer um crente naquele tempo. E tinha um cara, rapaz, que ele trabalhou com meu pai muito tempo. Meu pai tinha marcenaria, né? E esse cara trabalhou muito tempo com meu pai, mas antes de trabalhar com meu pai, esse cara também era assaltante de banco. E esse cara converteu a Jesus e ele vinha muitas vezes na biqueira falar de Jesus para mim. Ele falava assim: pô, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida. Eu falava assim: irmão, nunca vou ser crente. Eu falava assim: cara, eu não nasci para ser crente, eu nasci para ser do COI, para ser outra coisa, mas crente nunca na minha vida eu vou ser. E ele falava assim: não, Fabiano, Deus tem uma obra na sua vida. Eu falava: não, não tem obra na minha vida nada. Um cara igual eu não tem conserto nunca, não tem jeito. Olha só. E aí eu saio da casa da minha avó com a ideia: onde você arruma um crente? Como é que você consegue arrumar um crente? E aí, de repente, quando eu chego fora da casa dela, quem que vem passando na rua? O irmão Marcos. E aí, quando ele vem passando, eu olhei para ele assim, eu falei assim: irmão, é de Deus eu te ver, rapaz. Parece até coisa de crente já, né? Já tava meio que virando um crente. Ele olha para mim: que foi, Fabiano? Eu falei assim: cara, meu irmão tá incorporado lá em casa lá. E eu não sei o que é que eu faço. Vim da minha avó e minha avó falou que não dá para ela poder ir lá, que tem que ser crente. E ela era de mesa branca. Então, assim, ela tinha contato com o espiritismo, né? Eu já conhecia, já. E eu via isso. Então, por isso que até fui até ela. Falei assim, cara. E ele olhou para mim e falou bem assim: não, vamos lá. E aí ele vai até minha casa, né? A gente sobe uma viela. A minha casa ela era no meio de uma viela, então ela dava do meio da viela até a rua, era um terreno grande. A gente entra na cozinha, passa pela sala e entra no meu quarto. Quando eu chego no meu quarto, ele tá lá assim, né? E eu vou matar ele, e vou matar. E aí esse irmão chegou, Rafa, ele só olhou assim, apontou o dedo e falou: sai no nome de Jesus. Ele deu um pulo assim e saiu. E quando saiu, eu falei: rapaz, que fácil. Falei: que coisa. Foi, como é que pode ser rápido assim o negócio, né? E aí foi aonde eu comecei a ter contato com o mundo espiritual, né? Ter contato com o mundo de trevas e o mundo de luz. A ver o quanto que Jesus é poderoso, quanto o nome de Jesus é poderoso sobre a terra de fato. Como está escrito, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. E eu pude ter essa experiência, né? E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a trabalhar em uma empresa. Essa empresa ela era ali na Rua Bahia, no Alphaville, era TNG, uma empresa de roupas, né? E eu começo a trabalhar na implantação do posto daquela empresa. Eu trabalhava de dia e tinha um vigilante que trabalhava à noite. Esse cara, ele tinha um rádio relógio, colocava à noite lá para ele poder escutar as músicas dele. E de dia ele falava assim: ó, Fabiano, eu vou deixar o rádio aí se você quiser usar. Eu, beleza. Então eu colocava, eu gostava de música sertaneja, né? Ouvia umas músicas sertanejas lá. E aí teve um dia que eu senti um vazio muito grande no meu coração, mas muito grande mesmo, assim. Eu havia comprado uma moto, eu estava namorando uma moça e a minha vida estava começando a andar, começando a funcionar. Mas nesse momento você não estava mais no tráfico de droga Não, mais? nesse ano de 2000 eu decidi de fato abandonar tudo, né? Então a minha vida durou dos 14 aos 24, né? Mais ou menos dos 16 anos dos 14 eu comecei a ter interesse, 16 anos eu me envolvo, dos 16 até os 24 mais ou menos eu tenho essa vida envolvida. A gente tinha favela que levava muita droga mesmo, sabe? Sim. Então, assim, quando eu saí do movimento, que eu decidi largar de mão de tudo, eu cheguei pro pessoal e falei assim: cara, é o seguinte, tô parando, tô indo embora, não tive problema com ninguém. As pessoas sempre perguntam, né? Falam assim: pô, mas teve problema pra sair? Eu falo assim: não, porque eu nunca tinha rabo preso com ninguém, não tinha nada que pudesse me trazer nenhum problema, simplesmente não queria mais aquela vida. E saí, decidi sair, comecei a frequentar a igreja. Na época ainda eu ia na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu gostava de ir nas reuniões de terça e sexta-feira, que eram as reuniões de libertação deles, né? E eu achava o máximo aquele negócio de ver o povo endemoniando e ver eles sair e tal. Rapaz, eu achava aquilo incrível demais. Eu falava: como é que pode um cara, um homem,
conseguir controlar, né? Eles chamavam assim as pessoas, às vezes falavam assim, ó, vai fechar a mão aqui a pessoa incorporada, vem aqui alguém que tiver curiosidade, manda abrir a mão. E o cara podia tentar fazer a força que fosse, que não conseguia abrir a mão. Eu falava assim, cara, como é que pode isso, tal? E isso começou a chamar a minha atenção. E eu entro nessa empresa para trabalhar na TNG. Eu estou lá um dia, um céu muito azul, sem nenhuma nuvem no céu, um sol maravilhoso. Eu estou ouvindo uma música sertaneja dentro da guarita e de repente eu saio fora dela, olho para o céu e aí eu começo a conversar com Deus. Eu não sabia que isso era uma oração, mas eu falei assim: Deus, se o Senhor é o Deus que ama os crentes, eu queria que o Senhor falasse comigo de uma forma especial. Mas um pouquinho antes, né, voltando um pouquinho na história da empresa, quando eu cheguei na empresa, primeiro dia, segundo dia, era só eu e o cara da noite. No terceiro dia, entrou uma equipe de limpeza na igreja, na empresa. E essa equipe de limpeza começou a fazer, né, a manutenção do prédio e tal. Só que eu entrava às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã na guarita para assumir o posto, era das 6 às 6 o horário. Quando eu cheguei lá no terceiro dia, rapaz, tinha uma galera, uns crentes orando dentro da igreja, os crentes da Blair. E pensa aí, meu irmão, movimento puro dentro da guarita, né? Os caras orando e o fogo descendo e pá, e mexe daqui para lá e começam a ter um movimento dentro da guarita. Eu falei, meu, esses crentes tudo louco, né? Aí primeiro dia, normal, segundo dia, eu cheguei pro pessoal, né, e falei assim, irmãos, eu não gosto de crente, eu não queria que vocês orassem aqui, tudo bem? Ele, não, tudo bem, irmão. Aí no outro dia de novo, terceiro dia, os caras orando, e eu falei assim, irmão, já falei, eu não gosto de crente que ora, tal, tem como vocês parar o cara? Não, tem. Aí no outro dia orando de novo, nesse dia eu fiquei bravo, né, Rafa? Cheguei pro cara, falei assim, irmão, quem que é o chefe da quadrilha aí? Aí apareceu um rapaz, né, aí falou assim, sou eu, irmão. Eu falei, como é que é teu nome? Ele falou assim, Aguinaldo. Eu falei, Aguinaldo, é o seguinte, irmão, eu não quero que vocês orem mais aqui, e se amanhã eu chegar aqui e você estiver orando aqui, eu vou dar um tiro em você. Nossa, Beleza? meu Deus. E aí ele olhou assim pra mim e falou, não, irmão, pode ficar em paz. Ninguém vai estar orando mais. E aí beleza, né? Eles não oraram mais. Depois aconteceu essa história que eu te falei de ter um vazio muito grande dentro do coração. Eu saio pra fora, o céu todo azul, eu olho para o céu e falo assim, Deus, se o Senhor é o Deus dos crentes, eu queria muito que o Senhor falasse comigo, mas eu não queria que o Senhor usasse eles. Eu queria que o Senhor falasse comigo mesmo. Então eu saio de dentro da guarita, tá tocando uma música sertaneja, e estou lá do lado de fora. Quando eu volto para a guarita, está tocando uma música do Novo Som. A música chama Pra Te Conduzir. E aí a música dizia assim, filho, estou aqui, me dá teu coração, te dou minha paz, devolvo teu sorriso, quero segurar para sempre a tua mão. E aí, meu irmão, eu comecei a ouvir aquela música e entendi que Deus estava falando comigo e eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Eu tentava parar de toda forma de chorar e eu não conseguia parar, eu não conseguia. Até que chegou um momento que eu olhei, que falei, cara, eu preciso que o Aguinaldo ore por mim. Aí eu vou lá para a sala que o Aguinaldo ele tá trabalhando, né? E eu bato lá na porta, tá? O Aguinaldo abre, que foi, irmão? E ele me vê chorando. Eu falei, cara, eu preciso aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. E ele falou assim para mim assim, ó, de noite eu vou pregar na igreja, vou na Assembleia de Deus lá em Jandira. Então você vai lá comigo, você aceita Jesus lá. Eu falei, não, Aguinaldo, tem que ser agora. Ele falou, agora eu não posso, porque se eu orar por você agora aqui e alguém ver, eles vão me mandar embora. Eu falei, rapaz, você ora por mim, eu te dou um tiro. E aí, eu Sempre era o tiro, né? sou talvez o único crente que a Bíblia diz que o reino de Deus é ganhado à força. Eu ganhei com ameaça de bala, irmão. E aí esse cara, ele ora por mim. Ai, meu Deus do céu. Eu aceito a Jesus, Rafa, e até hoje, para a glória de Deus, eu permaneço firme nos caminhos do Senhor. Deus transformou a minha história. Tem muita gente correndo de Jesus Pois e você horas eu te dou um tiro. Essa foi boa. foi boa, né, Varão? Agora, né, que na época, rapaz, era uma agonia, era uma coisa assim muito doida. Eu olhava assim e falava assim, meu Deus, Jesus amado. e aí Deus, ele começa a trabalhar na minha vida. Eu aceito Jesus, começo na igreja. Eu fui nessa igreja, nessa Assembleia de Deus na cidade de Jandira, uma cidade vizinha nossa. E aí eu fui naquela igreja, rapaz, e aí quando eu cheguei, era um culto pentecostal. Então a igreja tomada do poder de Deus, todo mundo falando língua estranha, né? E quando eu entro naquele lugar, eu olho e falo assim, cara, eu vou ter que aprender a falar latim. Porque tá todo mundo falando numa língua que eu não entendo.
Eu falei, esse povo aqui é muito culto, né? Eu falei, vou ter que estudar latim e tal. E aí eu não entendia nada do que eles falavam, acabou o culto. Eu fui embora, Deus usou um profeta para falar comigo naquele primeiro culto que eu fui, falar que ele tinha uma obra comigo, tal. E nesse meio tempo, meu irmão continua incorporando dentro de casa. Mas agora eu já estou na igreja, já sei mais ou menos como é que faz, né? Então, assim, eu já estava começando a exercer autoridade no mundo espiritual. E aí eu cheguei um dia em casa, meu irmão, ele estava meu irmão, meus 2 irmãos e um primo meu, fumando maconha, dentro do meu quintal. Uma vela desse tamanho assim de maconha, né? Eu falei assim, cara, eu falei, onde que vocês arrumaram esse negócio e tal? E aí eles falaram assim, a gente achou em cima do guarda-roupa lá. E aí quando eu fui em cima do guarda-roupa, tinha ainda uma peça, um tijolo de um meio quilo ainda, rapaz, que eu tinha esquecido lá. E eu pegava aquele negócio e raspava dentro da privada, jogava, e eles falavam assim, ixi, o irmão chapou, o irmão tá doido, deixa que nós fuma, não precisa jogar fora não, nós acaba com isso aí tudo e tal. E eu falava assim, não, vai usar mais nada. E aí, joguei fora aquele negócio e fui para a igreja de novo no domingo. Mas antes de ir para a igreja, eu fiz uma oração. Eu dobrei o meu joelho no pé da cama e muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei orar, eu não sei como é que ora, e Deus ele só quer que você converse com ele, que você fale o que tem no seu coração. Ele não quer ouvir uma oração polida, bonita, montada, cheia de coisa que muitas vezes parece que a gente quer ludibriar a Deus, né? Ele quer que você só seja sincero, e assim foi a minha oração, Rafa. Eu dobrei o meu joelho e falei assim, Deus, o senhor tá ligado o veneno que eu passo aqui na minha casa aqui, que esse meu irmão aí. E eu vou botar uma fé que o senhor é Deus se ele ficar essa semana inteira sem incorporar. E eu vou botar uma fé que o senhor é o Deus mesmo que tem falado lá comigo e tal. Eu vou botar uma fé. E essa era a oração, porque era a minha fala, né? Você não falou que ia dar um tiro, não, né? Nossa, nem não pensei nessa. Tal, tiro. Ou o senhor faz, eu vou dar um tiro pro alto. Mas aí eu vou para a igreja, Rafa. Eu me lembro que eu estava vestido todo de preto, sentado do lado esquerdo da igreja, na penúltima cadeira da igreja, e de repente o pastor estava ministrando e ele olhou e falou assim, homem, assim te diz o Senhor, tu que está aí atrás. E aí, geralmente quando ele aponta para a pessoa que ele está apontando sempre olha para trás, né? E eu olhei para trás, e ele falou assim, é tu mesmo que estás de preto. Orastes no teu quarto e disseste a mim que querias ver se aquele, nessa semana, manifestaria ou não aquele espírito. E eu te digo que eu sou o Senhor, que visitei a tua casa e não permiti que isso acontecesse. E na hora eu comecei a olhar para aquele pastor, eu falei assim, cara, como é que esse cara sabe o que eu falei dentro do meu quarto? Porque eu não entendia que era o Espírito de Deus que estava usando a vida dele, né? Eu não entendia de revelação, não entendia desse movimento. E eu falava assim, cara, que loucura é essa? Eu falava assim, como que pode estar acontecendo isso? Eu falei assim, como é que esse cara, ele sabe do que está acontecendo, ele sabe desse negócio e tal. E eu falei, pois domingo eu vou na igreja de novo só para ver se vai falar comigo de novo. Rapaz, e era algo incrível. Eu ia para a igreja e Deus falava comigo. E eu falei, eu vou para a igreja de novo só para ver se Deus... Isso foi o que me pegou na igreja. Eu comecei a ir para a igreja e Deus começou a falar comigo, eu me batizei na Assembleia de Deus do Belém. Porque você tava com um coração sincero, aberto, né? Aberto. O coração, a Bíblia fala que um coração quebrantado o Senhor não despreza jamais, né? rejeita, é Então não isso. rejeita jamais, né? E eu creio nisso, Rafa. Eu creio que esse processo de uma falência familiar, de não ter a minha mãe, de ter que cuidar de 2 irmãos menores, de ver 2 irmãos envolvidos com droga, com um monte de coisa, né, cara? Eu falava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu comecei a orar. Deus começou a transformar a minha vida, mas eu passei alguns processos dentro da igreja, né? A gente, quando novo convertido, a nossa igreja hoje é uma igreja batista, é uma igreja que trabalha com célula, e é uma igreja que é muito acolhedora. Então, assim, nós recebemos as pessoas, nós temos uma ficha que o visitante preenche, e nós, no dia seguinte, no máximo em 48 horas, nós estamos entrando em contato com essa pessoa que visitou a nossa igreja, perguntando se ela quer receber uma oração na casa dela, se ela quer uma oração por telefone, de que forma que ela precisa ser assistida, e nós damos essa assistência. Por quê? Por conta do que nós passamos lá atrás. Então, eu, novo convertido, passei um processo muito complicado, que foi a rejeição das pessoas que estavam na igreja comigo que estava chegando, né? Então, assim, eu fazia parte da mocidade, mas o pessoal meio que
distanciava, porque eu não era batizado com o Espírito Santo, então assim, eu não era o crente que podia andar com aqueles outro pessoal. E eu falava assim, cara, eu quero saber de uma, eu vou ficar na igreja, que era para ser um lugar que tinha que me abraçar, um lugar que tá me rejeitando, eu não quero mais também, eu não vou mais. E eu não fui mais para a igreja. E nesse tempo, meu pai pegou umas buchas de maconha dos meus irmãos, e aquele dia foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorando, e meu pai falou assim, cara, o que que eu fiz de errado? Por que que esses caras estão fumando droga, estão nessa vida? E aí naquele dia lá eu tomei uma decisão, eu falei assim, cara, quer saber de uma? Eu não vou mais para a igreja, eu vou passar na casa dos caras que eu conhecia, eu vou pegar uma arma e vou matar esses caras. Falei assim, eu vou para cima. Só. Eu falei assim, eu vou fazer os meus irmãos parar com esse negócio e tal. E aí eu parei na frente de um bar, não é? E aí eu fiquei olhando ali aquela situação, e aí de repente o Espírito Santo me visitou naquela hora e falou assim, vai para minha casa porque eu quero falar com você. Já tinha uns 7 dias mais ou menos que eu não ia para a igreja, e ninguém me ligou, ninguém falou nada, e eu falei assim, cara, eu vou para a igreja então. E eu fui para a igreja, quando eu cheguei, estava subindo o caminho da igreja, eu senti vontade de jogar a moto na frente de um ônibus, eu até coloquei a moto pro lado da contramão, mas quando foi chegando perto do ônibus, parece que uma mão bateu no guidão e eu saí pro outro lado de novo, assim, eu tomei um susto, sabe? E aí cheguei na igreja, rapaz, aquela palavra aquele dia falou muito comigo, eu chorava tanto, mas tanto, tanto, sabe quando parece que é indireta do pregador pro cara? E eu falava assim, meu Deus do céu, e aí acabou que eu fui pra igreja, Deus falou comigo, eu fiquei firme, né? E aí eu comecei a orar, meu pai converteu, eu tive o prazer de consagrar o meu pai a pastor do nosso ministério. Ele faleceu com 64 anos de idade, vítima de um AVC. Hoje eu tenho 2 irmãos, um dos meus irmãos, o Hugo, ele é pastor de uma igreja em Guarulhos. O meu outro irmão, o Vinícius, ele é ovelha do Hugo, né? Tá congregando lá porque mora perto dele, estão indo para a igreja. Então assim, a gente só tem uma irmã minha que ainda não está na igreja, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida dela, que vai resgatá-la. E tudo isso a gente começa a perceber o quanto que as heranças espirituais elas têm envolvimento na vida de um crente. Por que eu falo de herança, né, no meu livro? Eu começo a participar desse ministério de libertação, Rafa, porque dentro da igreja, né, pastoreando já há alguns anos, manifestava muitas pessoas dentro da igreja, né, incorporavam muitas pessoas, tal. E a minha esposa falava assim, Fabiano, eu não concordo com esse negócio de gente incorporar e fica expondo a pessoa, é vergonhoso para a pessoa, tal. Eu acho que tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Eu falava, tem, as pessoas pecam, peca, o demônio entra, a gente ora e expulsa, é assim que funciona, porque era assim que eu havia aprendido. E aí, de repente, ela fala, não, tem que ter alguma coisa a mais. Aí a gente conheceu a pastora Tânia Teresa. Não era nem por conta de libertação, minha esposa conheceu ela por conta de um ministério, uma palavra dela que falava a respeito de libertação financeira, e a pastora Tânia foi ministrar em nossa igreja. Nesse tempo em que ela foi, eu estava em um jejum de 40 dias tomando só água. Era, não lembro se 20º tantos dias, eu sei que estava próximo talvez do final, e a pastora Tânia, a gente pega ela na rodoviária, vai tomar um café com ela vê eu tomando apenas água, né? E ela não fala nada, ela é uma mulher muito discreta, ela observa muito. E aí, quando é mais tarde, a gente termina o culto, vamos jantar? Vamos. Aí ela vai jantar conosco, e quando ela percebe de novo, né, que eu não vou comer nada, que nós estamos só, eu tomando água e todo mundo comendo, ela pergunta, ela fala assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu vi que o senhor está tomando sua água, o senhor está num propósito? Eu falei assim, estou num propósito. Ela falou, quantos dias, pastor? Eu falei, 40 dias. Ela falou, mas tomando só água? Eu falei, tomando só água, nada sólido, nada de suco, nada de nada, só água com gás eu estou tomando. E ela falou assim, qual que é o propósito? Eu falei assim, pastor, eu preciso descobrir qual é o meu ministério, porque eu oro, pessoas incorporam. A Cris fala para mim que tem que ter alguma coisa a mais, e eu não acho que tem que ter alguma coisa a mais, eu acho que é o que está escrito, a pessoa peca, o demônio entra, e é isso que acontece. Ela falou assim, meu filho, vai para o Silk, porque naquele lugar Deus vai te dar resposta. E aí nós vamos participar desse seminário de libertação, eu faço uma ficha de mapeamento, né, confesso os meus pecados e tal, e aí eu tenho cidadania italiana, e eu vou conhecer a história da minha família. Vou na casa da tia do meu pai, que é a irmã da mãe dele, e vou pedir os históricos familiares, certidão de óbito dos antepassados. Senhora, tem, eu quero montar uma cidadania italiana para eu poder fazer o meu passaporte italiano. A senhora podia me dar alguma informação da família? Posso.
E aí eu faço perguntas simples. Como que era o seu pai? A senhora conheceu ele? Conheci. Então era pai dela, pai da minha avó, e avô do meu pai e meu bisavô. Então, avô do meu pai, meu bisavô. Terceira geração, né? Uhum. E aí eu olho e falo, como é que ele era? Fala assim, ele era um cara que bebia muito. Era um cara que ele tinha muito problema com promiscuidade, tinha muitas amantes, batia na minha mãe e tal. E isso explicava dentro da idolatria, né? A carta de Oséias, capítulo 4, versículo 12 e 13, fala: "O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os engana, e enganando-os, apartam-vos do seu Deus." Então a vara pode dar uma resposta, o ídolo pode dar uma resposta para a pessoa? Pode, por quê? Porque a Bíblia diz que atrás de cada ídolo tem um espírito de prostituição. Então eu consegui explicar essa questão da idolatria. Até se você fizer uma pesquisa dentro da igreja, você vai ver muitos crentes, não apenas crentes, mas muitos homens que têm envolvimento com pornografia, com masturbação, e o cara não consegue se libertar. Não consegue. O cara é um cara crente, é um cara que ora, é um cara que tem uma vida com Deus, mas ele não consegue se libertar. E aí, quando você vai fazer uma entrevista com esse cara para um processo de libertação, você vai descobrir que ele teve um abuso sexual. É um cara que viu ou ouviu os pais tendo relação sexual e, através dessa atitude dos pais, abriu uma porta para pornografia para ele. E ele, mesmo sendo casado, sendo um cara fiel com a esposa, mas ele acaba vendo pornografia, masturbando depois de uma relação sexual. Então, tudo isso eu consegui explicar dentro da idolatria. Eu falava assim, cara, isso eu já sei. Eu falei, mas Eu falava assim, mas isso eu já sei, como é que ele morreu? E ela falava assim para mim, ele morreu louco. Eu falei, pô, loucura? Eu falei assim, então tem a ver também envolvimento com espiritismo, né? Eu falei assim, então me explica mais. Pegou sífilis naquela época não tinha tanta informação, e ele acabou morrendo louco. Eu falei assim, entendi. Eu falei, e o teu avô a senhora conheceu? Porque aí era avô dela, bisavô do meu pai e o meu tataravô, né? Êxodo de novo. Eu, Deus zeloso, que visita a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu falei, como é que ele era? Esse é o italiano original. Eu falei, como é que ele era? Mafioso italiano. Matou muita gente na Itália, Meu veio para o Deus. Brasil, casou com a nossa avó, matou gente no Brasil, voltou para a Itália, construiu um big de um patrimônio lá, tal. E aí eu pude fazer o link, a estrutura da história da minha família. Há 200 e tantos anos atrás, um tataravô que havia sido um mafioso italiano. Depois de 200 anos, uma história que aparentemente não tinha nada a ver comigo, mas eu me torno um cara que envolvido com tráfico de drogas, né? Envolvido com criminalidade e tal. E aí, quando eu olho para isso, quando eu olho para essa história, eu entendo de fato que as heranças espirituais, elas alcançam as pessoas, e se uma pessoa não fizer um processo de libertação, ela pode até ser salva, né? Segundo aos Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Verdade, se fez novo. Mas quando você olha para a estrutura da igreja, o que você mais vê são pessoas que passam dificuldade financeira, são pessoas que estão passando processos de adultério, pessoas com processo de pornografia. Possivelmente você conheça algum jovem, alguém que esteja dentro de um processo desse, que já tenha conversado com você, que está na igreja, mas tenha um problema com a questão da pornografia, por exemplo. E às vezes nós não sabemos como ajudar. Você olha para um cara desse e fala assim, pô, vamos orar por você, mas a oração resolve? Resolve, fortalece, ajuda, mas muitas vezes tem que haver a confissão dos pecados, como lá em Daniel 9. Quando você lê Daniel 9:10, você vê que Daniel começa, ele está em um reinado, no reinado do Ciro, não é de Ciro. Depois ele está no reinado de Artaxerxes e ele começa. Por que que Deus mostra dois reinados, duas épocas, dois tempos diferentes? Para mostrar que Daniel é um cara que ele não tem pecado, é um cara simples, mas que ele está fazendo confissão do pecado dos antepassados. E a oração começa, Senhor, eu quero pedir perdão pelos pecados com que pecaram os nossos pais. Eles fizeram aquilo que não era justo ao Senhor. Como é que eu resolvo isso, pastor? Levítico capítulo de número 26, versículo de número 40. Fala, se nós confessarmos as nossas iniquidades, como confessarmos a iniquidade dos nossos pais, Deus se lembrará de Jacó, de Israel, né? Lembrará da geração e perdoará o seu pecado. Então existe um caminho para a libertação, para a transformação de uma vida. E é dentro desse processo que Deus ele restaura a minha vida, que ele faz com que eu
consiga de fato ter uma vida que funcione, uma vida funcional, uma vida melhor, não é? Para você ter uma ideia, quando eu aceitei a Jesus, esse Aguinaldo, Rafa, ele falava assim para mim assim: Deus tem uma obra na tua vida, cara, e você vai viajar o mundo, Deus vai te levar para muitos lugares, tal. E eu não entendia isso, né? Já passado 20 anos dessa promessa, eu tive a oportunidade de ir a Portugal, tive em Lisboa, tive a oportunidade para os Estados Unidos, estive em Orlando, né, lá junto com o Ministério de Libertação, ministrei, falei a respeito do amor de Cristo. Então, assim, Deus ele tem cumprido a palavra dele sobre a minha vida, e por mais que o tempo tenha sido longo para mim, mas para Deus foi no tempo oportuno, foi no tempo correto, porque ele trabalhou o meu caráter, me deu uma esposa maravilhosa, me deu um filho lindo, né, que está me acompanhando aí. Hoje nós fomos ali na It's, como que é o nome, Samuel, lá? Let's Fly, não é? Pular de paraquedas. Eu saltei de paraquedas, rapaz. É uma emoção Eu vi as grande, fotos lá. rapaz. Algo maravilhoso. Então, assim, Deus tem feito algo grande nas nossas vidas, né, Rafa? E eu sou muito grato a Deus por essa transformação. Hoje eu sou pastor de uma igreja consolidada, pastoreio já há 22 anos. Eu tenho uma família abençoada, minha esposa é maravilhosa, uma mulher de Deus, tem um testemunho maravilhoso. Quando fazemos o seminário de libertação, ela traz um seminário, uma palavra falando a respeito de rejeição, de um abuso que ela sofreu, do que Deus fez na vida dela. Então Deus tem transformado a nossa história, né? Hoje meu filho é uma bênção, um garoto muito esperto, um cara que tem se destacado na escola, tem se destacado na igreja, tem sido uma preguiçosinho, né? Como toda criança, né? Mas é uma família muito abençoada. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Me apresentado pessoas especiais como você. Então, assim, Deus tem sido muito bom. Amém. Esse mapeamento que você fez, assim, da sua família, ele foi muito importante, né, para sua libertação. Esse mapeamento que você fez. Foi total, né? Porque através dele eu consegui fazer as conexões que me levaram a entender o porquê que eu tinha tido uma vida tão horrível, né? Como a vida que eu escolhi. Então eu olhava, por exemplo, para essa vida lá atrás e eu dizia assim, eu falava assim, cara, por que que eu tinha que ser o primeiro cara, a ovelha negra da família? Por que que eu tinha que ser o primeiro bandido da minha família? Qual era o sentido disso, né? E eu nunca obtive uma resposta, mas depois que eu conheci o processo de mapeamento, depois que eu fiz tudo isso, eu consegui entender o porquê. É uma geração que foi de legalista, né? Que deram legalidades. É isso. Para chegar onde que o senhor chegou. Sim. E se o senhor não tivesse rompido ali, né, com Cristo, provavelmente teria continuado. Provavelmente. E eu sei, Rafa, que muitas pessoas elas olham e falam assim, mas o pastor só citou o Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 20, fala que a alma que pecar, essa morrerá. O filho comerá uva, o pai comerá uva, mas não desbotará o dente dos filhos. São leis diferentes. Essa lei que cita de Ezequiel, capítulo de número 18, fala a respeito de uma lei de responsabilidade, não fala de uma lei de herança, entende? O livro do Êxodo, capítulo de número 20, fala da lei da herança, não é? Que aquilo que os pais fazem, Deus visita até a terceira e quarta geração. Ezequiel não. Ezequiel, ele fala a respeito de lei de responsabilidade. Você peca, você vai pagar. Tanto que no último versículo fala assim, Deus, não tenho prazer na morte de ninguém. Então assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa não vai ter a salvação, né? Então, quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, a partir do versículo 17, é o livro dos ais, né? Ai de vós, ai de vós, ai de vós. E quando você chega no versículo de número 17, mais ou menos, ou 27, não me lembro muito bem, mas ele vai falar bem assim, ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas. E Jesus começa a pontuar com eles, porque hipócrita é uma coisa fácil de você saber. É uma pessoa que tem dupla personalidade, um caráter duplo. Na tua frente é teu amigo, quando você vira as costas é o cara que fala mal de você, hipócrita, né? Mas quando fala a respeito de iniquidade, esse povo ainda não tem essa questão de ter esse discernimento. Jesus vai explicar o que é iniquidade para eles. Ele fala assim, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque praticais as mesmas coisas que vossos pais. E aí eles olham para Jesus e dizem bem assim, se nós tivéssemos vividos no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices, não teríamos ajudado a matar os profetas. E aí Jesus fala assim,
com a sua fala, vós testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ele falou, e tudo isso que eu estou dizendo para você vai vir sobre essa presente geração. Então Jesus encerra esse texto de Mateus 23 dizendo sobre a herança espiritual, né? Que é uma coisa do Novo Testamento. Tanto que Mateus capítulo 5, versículo 17, ele vai falar sobre o Sermão do Monte e ele fala assim, que ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir. Então uma lei que ela não é cessada, que ela não é encerrada, ela é vigente, não é? Ela está para ser cumprida ainda. Então, assim, ele não veio para tirar. Então, ele veio para amenizar. Então, por exemplo, naquele tempo, se pegasse um homem e uma mulher em adultério, tinham que apedrejar os dois. Hoje, Jesus ele falou assim, ó, não digo mais que você precisa ser pego no adultério, mas se o teu coração, se os teus olhos olharem para uma mulher com olhar impuro, você já pecou no teu coração, você já é um adúltero. E aí você tem que fazer o quê? Confessar. Então, quando a pessoa começa a entender a respeito da questão de herança espiritual e que muitas coisas na vida delas acontecem como consequência daquilo que os antepassados praticaram, cara, ela começa a entender como ter uma vida transformada, porque libertação e salvação são coisas distintas. Uma pessoa ela pode ter uma vida dentro da igreja, onde ela não é liberta, mas ela é salva. Ela pode ter uma vida de um monte de dificuldade, um monte de problema, uma vida onde ela tem um monte de encrenca, mas ela vai ser salva. Não é? Mas ela tem divórcio, tem enfermidade, tem um monte de coisa. Mas quando ela faz o processo de libertação, ela consegue dissipar, ela consegue tirar com raiz essas coisas da sua geração e a geração futura começa a ter uma vida próspera no nome de Jesus. O senhor, com esse conhecimento todo, o senhor faz atendimento à pessoa, o senhor ajuda? Faço, nós fazemos atendimentos. A pessoa, ou ela faz o seminário com a pastora Tânia Tereza, né, o Silk, ou ela faz o seminário que nós ministramos na nossa igreja. Se a pessoa não tem condição, nós passamos uma sequência de vídeos a ela para que ela possa entender. Na verdade, esse processo de libertação ele é um processo para crente, né? Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, Jesus falou assim que veio para os seus, mas os seus não receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é todo mundo que é filho de Deus? Não, só aqueles que recebem Jesus. Os que não recebem Jesus são criaturas, né? São pessoas que são criadas pelo Senhor, mas elas não têm o cuidado, elas não são a pessoa que podem dizer, eu sou filha de Deus. Então o processo de libertação, ele é feito para crente. Ele não é feito para uma pessoa que está desviada, para uma pessoa que não recebeu Jesus. Tem gente que às vezes nos procura e fala assim, pastor, o senhor podia fazer um processo de libertação com meu filho que está na droga, para que ele possa ser liberto e assim ele servir a Jesus? Não dá para fazer. Mateus 12:43 fala o quê? Que havia um espírito imundo no corpo, ele saiu daquela casa e aí ele anda por lugares áridos, não tendo onde pousar, ele diz, voltarei à minha antiga casa. Ele leva consigo 7 outros espíritos piores do que o primeiro. Então, na verdade, não são 7, são 8. Então, a pessoa, ao invés de ter um espírito só ruim, ela vai ter 8. Então é muito melhor, às vezes, você não mexer em um processo de libertação quando a pessoa não é firme em Cristo, do que você fazer um processo e piorar a vida dessa pessoa. Então o processo de libertação, ele é feito para quem é filho de Deus, crente, batizado, firme em Cristo. Essa pessoa pode ter um processo de libertação profundo. Ô pastor, alguém que precisa passar por um processo de libertação, ou às vezes está passando por algum tipo de situação de enfrentamento espiritual, ele pode procurar qualquer crente para ajudar ele? Pode. Ou precisa de alguém específico? Todo crente ele tem autoridade do Espírito de Deus para poder ajudar a libertar pessoas. Ele precisa ter conhecimento de um processo de libertação, porque é o que eu disse, libertação não é expulsar demônios. Você pode expulsar um demônio, você pode chegar na pessoa, colocar a mão na cabeça dela, em nome de Jesus, sai, ele vai sair. Isso não é libertação, não é? A libertação é quando você retira as raízes de iniquidade que existem naquela geração, né? Quando você consegue arrancar com raiz e tudo aquilo que existe. Tanto que você lê o texto de Isaías, quando ele tem Isaías 6, que ele fala que o anjo coloca uma brasa na boca dele, ele fala bem assim, a tua raiz de iniquidade foi arrancada. Então a raiz de iniquidade ela não é cortada, porque se você cortar o tronco de uma árvore, a raiz ainda está implantada. A raiz ela é arrancada, você tem que arrancar a raiz, você tem que ir na causa. Então quando você consegue descobrir a causa, por exemplo, se você pega uma pessoa que ela tem um problema com promiscuidade, né, masturbação, pornografia, geralmente, na maioria das vezes, isso está ligado com um abuso sexual, ou a pessoa viu ou ouviu os pais tendo relação sexual, como eu disse no começo. Então, se você consegue
encontrar essa raiz com essa pessoa e essa pessoa, você leva ela a perdoar os pais dela, ela consegue se libertar, consegue perdoar o abusador, ela consegue se libertar desse espírito, porque ele já não tem mais força, porque o que alimenta essa questão, a falta de perdão. Então, quando você faz um processo de libertação e essa pessoa consegue ter esse entendimento e ela confessa o pecado, ela vai ser liberta e a vida dela vai ser transformada. Qualquer crente pode fazer, mas se ele tiver um conhecimento de libertação nesse nível, o processo é muito mais eficaz. Entendi. É porque o que eu recebo muito, pastor, é mensagem de pessoas que sentem opressão. Muita opressão, pessoas que e às vezes ligam, entram em contato conosco pedindo uma oração, pedindo uma ajuda ali espiritual. E às vezes eu percebo que as pessoas querem algo muito rápido. Eles querem que orem ali e aquilo, pum, aquilo, né? Saia. Acha que da gente vai sair a libertação que vai resolver todos os problemas daquela pessoa, né? Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, o que o senhor está nos trazendo é que existe o conhecimento primeiro que precisa vir, né? Sim. Por parte da pessoa. É até porque se a pessoa ela quer se libertar de uma forma rápida, ela vai se libertar. Você vai orar por ela, tanto que você ora por uma pessoa que ela está opressa, ela está passando um processo, você vai perguntar para ela, o que você está sentindo? Ela fala, estou me sentindo bem, estou me sentindo mais leve. Mas daqui a pouco, o que vai acontecer com ela de novo? Ela vai pecar de novo. Jesus se encontra com um rapaz, ele cura ele no tanque de Betesda, e aí ele fala assim para aquele rapaz assim, vai, levanta, você quer ser curado? Ele fala, não tenho ninguém para me curar, ninguém me coloca lá. Ele falou, não, a minha pergunta é se você quer ser curado. Quer? Então levanta, toma sua caminhada. Jesus depois encontra com esse cara no templo e fala o que para ele? Fala bem assim, olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que uma paralisia total do corpo do cara, né? De ele estar deitado precisando de uma ajuda. Então, o que a pessoa precisa entender, na verdade, é que assim, que a vida dela é uma vida de constante arrependimento e transformação de caráter mesmo, né? Então, eu digo que o evangelho, ele serve para corrigir o caráter, corrigir o nosso caráter, fazer com que nós possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. E a cada dia você melhorar um pouco. Então, assim, existem dias que eu estou irado, que eu estou nervoso? Com certeza tem, até porque eu sou homem, como qualquer pessoa. Mas eu já não sou mais quem eu era há quase 30 anos atrás. Eu melhorei muito. Por quê? Porque Jesus, ele entrou na minha vida. Então, o Espírito Santo, ele vem me moldando a cada dia, transformando a minha vida a cada dia. Quando o senhor houve o divórcio dos seus pais, né? Aquilo te machucou bastante. Sim, machucou. Cria muitas feridas, não é? Porque você é habituado com uma casa, de repente você é habituado com um estilo de vida, e de repente você não tem mais aquilo. E você começa a ter que aprender a viver uma vida diferente. Por exemplo, aconteciam coisas comigo por ser muito parecido com meu pai, fisicamente. Às vezes a minha mãe me dava uma surra porque lembrava talvez do meu pai, batia em mim por conta do meu pai. Lógico que eu fazia alguma coisa que era errado, que era uma coisa comum de criança, mas às vezes a surra era excessiva demais. Por quê? Porque ela, de alguma forma, queria descontar em mim aquilo que ela via no meu pai. Às vezes uma namorada ou outra ia na minha casa e a minha mãe falava assim, você vai namorar com isso aí? Isso é vagabundo igual o pai dele, não presta não, isso é mulherengo, você vai ver só o que é que vai acontecer com você. Por quê? Porque era o que ela enxergava no meu pai. E era o que eu agora estava começando a praticar também. E no processo de libertação, o senhor foi entendendo todas essas questões e foi liberando perdão. Sim, aí dentro do processo de libertação você vai sendo trazido à realidade, não é o que você precisa pontuar e perdoar. Perdoei meus pais, perdoei as pessoas que me feriram, as pessoas que eu também feri, pedi perdão para elas, né? É um processo de reconstrução, de você ter uma vida de novo, começar uma vida transformada, né? Tem até uma história que tinha um garoto que ele era muito atentado e ele quebrava a janela de casa, fazia um monte de coisas, né? E o pai dele um dia comprou uma porta de madeira maciça, colocou assim na garagem de casa e falou assim, meu filho, eu quero que cada coisa ruim que você fizer, você vem e coloca um prego aqui. O dia que você encher essa porta, você me chama porque eu vou te dar um prêmio. Aí ele falou assim, tá bom, pai. Aí passou 15 dias, o moleque já tinha colocado uns 1000 pregos na porta, né? Falou, pai, acabei com o processo que o senhor me falou, que legal. O pai falou, pô, parabéns, tá? Você ganhou um prêmio, o que você quer? E aí ele foi lá, deu o prêmio pro menino.
e falou assim, agora nós vamos fazer a seguinte coisa, quantos dias que você levou? 15 dias. Para cada coisa boa que você fizer, você vai tirar um prego agora de volta, beleza? Tá certo. E aí ele fez em 15 dias a porta inteira. Para poder tirar os pregos, ele levou quase que uns 6 meses. Mas ele conseguiu. E aí quando ele conseguiu, ele chamou o pai. Pai, consegui de novo, olha só que legal, tá? E o pai foi lá e falou, cara, parabéns, que maravilha isso que você fez. Falei, mas eu quero te ensinar uma coisa agora. Ele falou assim, o que você vê agora? Ele falou, uma porta. Ele falou, certo, mas o que essa porta tem? Ele falou assim, um monte de buraco. Ele falou, é isso o que nós fazemos com as pessoas quando nós ferimos elas. Nós colocamos um prego nela quando falamos uma coisa ruim, quando pedimos perdão nós tiramos, mas muitas vezes nós deixamos um buraco na vida dessa pessoa. E assim, a gente precisa ter o máximo de cuidado para não ferir ninguém, não é? Para a gente poder ter uma vida plena, uma vida boa em Deus, fazer aquilo de fato que Jesus faria. Eu sei que não é fácil, que não é muito simples você ter uma vida de crente, até porque assim, as pessoas nos acusam demais, né? É. Eu já tive gente, por exemplo, um cara que chegou para mim e falou assim, você como pastor, você pode fazer isso, o cara era um diácono da igreja, né? Começou a pontuar como pastor o que eu não podia fazer. E eu fiquei olhando para ele e falei assim, rapaz, que legal. Eu falei assim, pô, que bom que você tem essa visão. Ele falou assim, agora com tudo isso que você falou de mim, você acha que eu vou pro céu ou pro inferno quando eu morrer? Ele falou assim, pro inferno. Eu falei, vou. Eu falei, você vai junto. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque você é pastor. Ele falou, não, eu sou diácono. Eu falei, você é pastor também. Ele, por quê? Eu falei, porque se você sabe tudo que um pastor tem que fazer e você não faz, você comete pecado. Está escrito no livro de Tiago, quem sabe que é certo faz errado. Não é assim que está escrito? Eu falei, você vai junto, irmão. Eu falei assim, então você tem que tomar cuidado da sua vida, viu? Eu falei, deixar eu cuidar da minha. Então assim, nós somos acusados o tempo todo. Na verdade, ele não falou de caráter meu, ele falou de coisas corriqueiras, de coisas que ele achava que eram pecados, coisas de igreja comum, às vezes falha corriqueira sua, mas era assim que funciona. Então, assim, nós somos muito acusados daquilo que fazemos, aquilo que não fazemos, e nós temos que todo tempo ter um coração em Cristo, um coração transformado, um coração transformador, transformado por Cristo, transformador para poder alcançar outras vidas, né? É, Então, Jesus ele tem feito isso na minha vida, Rafa, tem transformado meu caráter. glória a Deus, glória a Deus, maravilhoso. E a gente tem que, nós crentes, né, temos que tomar cuidado. A maneira como nós saímos dos lugares, dos ambientes, né? Não deixar a sujeira para trás, né? Deixar as pessoas magoadas para trás, né? O que tem muito acontecido é isso. Porque isso daí vai manchando, vai fechando, vai fechando o mundo espiritual, as bênçãos de Deus para nossa vida, né? Sim, certeza, paralisa tudo, né? Paralisa a nossa vida do jeito que a gente sai. Mas amém. E o senhor tem um canal no YouTube, né? Que eu já vi aqui. YouTube. O senhor tem um canal no YouTube lá que eu vi que tem pregações aqui, né? Tem umas ações aí, tem umas mensagens aí pro pessoal que quiser curtir. Tem mensagens, que mais que o senhor trata aqui no seu canal? Eu coloco algumas ministrações, né? Que a gente traz na igreja e eu aplico no canal. Tem uma entrevista que a pastora Tânia Tereza também fez comigo, né? Como sendo parte da equipe dela. Eu coloquei no meu canal, tem no canal dela também. Essa equipe da Tânia Tereza, como que funciona? É do ministério dela, aí vocês ajudam ela em que sentido? Nós ajudamos no Ministério de Libertação. Ela faz a pregação e nós fazemos os atendimentos das pessoas dentro do seminário dela. Então, cada pessoa que participa do seminário de libertação, ela vai ter um atendimento individual. Por exemplo, se você participa lá do seminário, faz a sua inscrição, participa do seminário, um dos conselheiros vai te atender individualmente, vai conversar com você, vai fazer uma ficha de anamnese para poder entender a sua vida, aquilo que te perturba hoje, aquilo que está amarrando a tua vida hoje, e vamos fazer orações específicas para te desligar desse império das trevas que amarra a tua vida. Que poderoso, não? Poderoso. Então é uma equipe gigante, então. Tem uma equipe grande, tem uma equipe no Brasil, uma equipe na Europa, uma equipe nos Estados Unidos. Nós somos mais de 150, 200 conselheiros, talvez. Porque você falou que eu sou da equipe da Tânia Tereza, aí a Cleide falou assim, eu sou da equipe da Tânia Tereza. Eu falei, então essa equipe tá aumentando, deve ser grande, né? Eu não sabia que era tão grande. Eu já estou lá já há quase 8 anos, esse ano completo 8 anos na equipe. Que massa, muito bom. O seu canal no YouTube é Pastor Fabiano Gregório Oficial. Muito bem. E o Instagram?
Vou ler aqui que tá no livro, tá? Lê aí. Pr.Fabiano Uf. UFC. Né? E depois tem um outro Instagram que é Cris com 2S ponto Gregório. É a gata, é a esposa, né? Ah, sua esposa. Segue ela aí, gente. Você que está aí, ó, você que está nos acompanhando aí, segue a Cris. Nós vamos gravar um testemunho da Cris ainda para poder colocar no YouTube para você. Gente, é um testemunho maravilhoso. Bom, o senhor não falou aqui da sua esposa, muito do seu casamento, né? Mas daí o senhor fala no seu canal lá, né? A gente fala. Meu casamento é uma bênção, Rafa. Eu casei. Quem quiser assistir pode ir no canal dele. Pode. Ou depois a gente marca para ela vir contar também. Amém. Vai curtir muito. Você vai gostar muito do testemunho dela. Eu tenho certeza que o testemunho da Cris, você vai ter uma repercussão muito grande. É um testemunho muito forte. Que, meu Deus. Testemunho maravilhoso. De uma vida de transformação. Né? Maravilhoso. E se quem quiser adquirir o seu livro, como que faz? Entra em contato com a gente pelo Instagram, pode mandar uma mensagem, a gente envia ele para todo o Brasil e é uma benção, você vai ter uma história maravilhosa aí. Muito bem. Renunciei minha herança, e daí? Muito bem. Prefácio da pastora Tânia Teresa. Glória a Deus. Pastor, eu queria agradecer a tua presença aqui. Obrigado. Viu? Compartilhar tanto conhecimento. Glória a Deus. Né? Testemunho maravilhoso para honra e a glória do nosso Deus. E você é sempre bem-vindo aqui. Amém. A tua esposa também, quando quiser vir contar o testemunho, joga lá um pouquinho lá no seu canal lá, para o povo ir lá se inscrever lá. Vamos jogar, vou fazer. No dia que a gente colocar que você lançar lá, eu vou fazer uma live com o pessoal pedindo para eles se inscreverem aí no seu canal e eu creio que vai ser maravilhoso. Agora eu vou pedir para o senhor tirar uma palavra. Amém. Tá bom? Essa aqui é a nossa caixinha da promessa. O senhor tira uma palavra para quem está assistindo e depois o senhor faz uma oração para a gente encerrar. Amém. Tá bom? Essa oração também para quem está assistindo lá do outro lado. Glória a Deus. Tá bom? Peraí que eu levo aí. Vamos lá. Salmo de número 25, versículo 17 e 18. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Um salmo, creio que de Davi, escrevendo, falando das angústias, não é? Você vê que Davi, ele é um camarada, não é, que é segundo o coração de Deus, comete um adultério, ele comete um assassinato e ele tem uma herança espiritual. Quando você vai ver a questão da prostituição de Davi, a encrenca toda dele, você lê a genealogia de Mateus, capítulo de número 1, você vai ver que Davi é bisneto de quem? Raabe, a mulher prostituta que ficava nas muralhas de Jericó. E aí você acaba vendo que ninguém escapa da questão de herança espiritual. Todo mundo tem um pé, não é? E aqui Davi, ele é um cara que ele está falando a respeito da angústia do coração, da luta dele. E eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo, que o Senhor, ele é poderoso para transformar a tua vida, que o Senhor é poderoso para poder fazer com que a tua casa, a tua família, os teus filhos tenham a bênção, as boas mãos do Senhor estendidas sobre a tua casa. Basta que você acredite, que você coloque o teu coração no altar e diga assim: Senhor, eu quero acreditar, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. E da mesma forma que o Senhor mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua história. O nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. Confesse seus pecados. Confesse aquilo que você tem feito, porque eu tenho certeza que o Rei do Universo, ele vai pelejar em teu favor, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória. Vamos orar? Vamos orar. Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso, por esse tempo em que nós podemos falar do teu amor, falar da tua misericórdia. Quem diria que um homem igual a mim, Senhor, um dia pudesse ser alcançado pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu amor? Quem diria que a minha família pudesse ser restaurada, que o Senhor poderia me dar uma esposa, me dar um filho, me dar pessoas tão especiais, Senhor, como a família da minha esposa. Quem diria que o Senhor poderia fazer algo tão grandioso, Senhor, quando nem mesmo acreditava em Ti, Senhor. Mas o Senhor fez com que o inimigo das nossas vidas caísse por terra e com que o Teu nome pudesse ser glorificado e exaltado, Pai. O Senhor nos alcançou com mãos fortes. Quando o gigante das nossas almas, Senhor, se apresentava, o Senhor mostrou-se forte como o pequeno Davi.
que apenas com uma funda e uma pedra, Senhor, conseguiu derrubar o gigante. A pedra é o Senhor, a funda é o Senhor. Então nós cremos, Senhor, e eu quero profetizar na vida dos meus irmãos que estão assistindo. Alcança cada uma dessas casas, meu Pai. Transforma cada uma dessas casas, fortalece-os para que o teu nome venha a ser glorificado. Cessa a fúria do inimigo, Senhor, sobre a casa dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Repreende esse espírito de morte, meu Pai, esse espírito de enfermidade e faz com que o teu nome somente, meu Deus, seja glorificado. Sim. Eu quero abençoar, Senhor, esse canal do Rafa, Senhor, do Crente, Senhor, podcast. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer algo tão maravilhoso. Multiplica, Senhor, o número de inscritos, ó Deus. Faça com que alcance muitas, centenas, milhares de pessoas e o teu nome venha a ser glorificado. Que o teu governo e reino venha a ser implantado aqui, que a família do Rafa, Senhor, seja uma família próspera, abençoada, uma família transformada, que esse canal cresça de uma forma tão grande, traz recursos para esse lugar, Senhor, para que ele possa continuar falando do teu amor, do teu grande amor, Senhor, e da tua fidelidade, que as tuas boas mãos estejam estendidas sobre esse lugar e sobre a vida de todos aqueles que contribuem para que a tua palavra seja levada, Senhor, seja levada com alegria, com gozo, com felicidade, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém, glória. Rafa, só para encerrar, eu quero agradecer aqui a meu tio Manuel, né, cooperador na Congregação Cristã do Brasil, a minha tia Érica, não é, veio aqui, eles vieram aqui, me veio pular de paraquedas, hoje eu fui pular, filho Samuel, que está aqui, vem aqui Samuel, bem rápido, dá um oi aqui, vem cá, deixa eu mostrar você aqui bem rápido, Samuel, vem aqui, Só jogando na trade. Senta aqui um pouquinho, só para você falar um oi, fala oi aí pessoal, fala oi. Oi. Aê, esse aqui é o Samuel. Rafa é o Samuel. Eu vi que tem uns vídeos lá no seu canal dele nadando, assim, na piscina. Ele tem uns vídeos, ele tem um canal também no YouTube, o canal dele tem acho que 600 e quantas pessoas? Quase 670 pessoas, ele faz vídeo de música, ele ensinando teclado. Verdade. Ensinando as coisas lá, o Samuel. Já é músico então, já toca já. Tá aprendendo. Você gosta de que banda? Morada, ele gosta do Morada. Moral. Moral ele. Que bem. Mais uma benção. Obrigado, Samuel. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor possa te prosperar e te fortalecer, irmão. Uma honra estar aqui com você. Amém, amém, amém. Eu agradeço muito a sua presença, viu? Bem. Deus abençoe sua família, seu ministério e que Deus multiplique aí em graça, em conhecimento, para poder abençoar essas pessoas aí que vão estar entrando em contato com o Senhor aí, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, sua presença. E o senhor foi corajoso pular de paraquedas, porque eu nasci aqui e até hoje não pulei, não tenho coragem. Na verdade, eu vou dizer que não foi coragem. Quando eu comecei a subir no avião, de avião eu tô acostumado a andar. Tá. Foi até tranquilo. Quando eu vi o primeiro grupo, tinha uns caras da Marinha, tinham 5 caras da Marinha que estavam fazendo iam fazer o salto junto com a gente. 4 deles seguraram assim, do lado de fora do avião, e um ficava do lado de dentro balançando assim. Eu falei, meu Deus do céu. E daqui a pouco de dentro pulou e os caras caíram tudo, rapaz. Ali começou a me dar um suador, a perna começou a tremer. E eu falei assim, meu Deus, acho que eu não vou. E aí o cara vai e começou a me empurrar assim, né, um instrutor e tal. Eu parei na porta, se segura na parte de cima assim, eu segurei assim. Ele, pode soltar, eu, calma aí. E aí ele, não, pode soltar. Eu soltei assim, rapaz, quando eu soltei, ele falou, só baixa a cabeça. Eu fiz assim, ele, empurrou. Pelo amor de Deus, Rafa. Mas Eu nem imagino isso. A hora que você começa a cair assim, é uma sensação muito doida, é muito legal. E aí eu aprendi a dar um giro no alto, girei para a esquerda, girei para a direita. E aí ele falou assim, você que vai puxar o paraquedas, mas a gente foi baixando tão rápido que ele mesmo puxou o paraquedas, daqui a pouco o negócio subiu. Meu irmão, vale a pena. Se você vá lá, pula lá. Vai lá na onde eu pulei, eu vou deixar depois, quando sair o meu vídeo amanhã, eu vou colocar no Instagram, vou marcar a escola lá, vale a pena, é uma E eles tratam bem, né? Eles muito bem. são animados, né? O pessoal é demais, rapaz, demais. Muito bem, meu Deus, vou preparar meu coração para lá. Vale a pena. Tem que estar preparado. Bom. Mas obrigado mais uma vez, viu, pastor? Deus abençoe. E para você que ficou até o final aqui, muito obrigado, né? Vai aí comentando aí o que você achou desse episódio. Se inscreva, porque vai ter muito mais. E enquanto Deus permitir, estamos aqui vivo, com saúde, podendo falar, podendo andar, podendo, né, falar do Senhor, nós estaremos aqui. Então, se inscreve, comente,
compartilhe, conta para todo mundo que você conhece aí o Crente Podcast e não se esqueça, tá? Se você tem um testemunho, deseja vir aqui no canal contar, compartilhar a tua história de vida, o que Deus fez. Se você lançou um livro, o pastor aqui lançou um livro com o testemunho dele, de repente você quer vir aqui contar, quer compartilhar, quer anunciar, a gente não cobra não, tá? Cobramos R$1. Nós queremos que o nome do Senhor Jesus Cristo seja espalhado pelo Brasil, pelo mundo, como tem sido, tá? Então, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo episódio.